Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo de Ramos para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Iniciamos a Semana Santa e eu gostaria de, oportunizando, a Semana Santa, conversar sobre sacrifício. Temática muito própria, da Semana Santa, o sacrifício pascal, né? A via sacra do Cristo, da sua prisão, tortura e morte na cruz, o seu sacrifício, né? E é nessa perspectiva que eu gostaria de conversar hoje, na nossa roda de conversa, na minha meditação em voz alta, tentando lançar uma luz sobre essa temática do sacrifício, a dimensão sacrificial da Semana Santa. Vamos lá. Quando a gente pensa em Semana Santa, né, a gente pensa na via sacra, a gente pensa na via dolorosa, no Calvário de Cristo. Né? A gente pensa na mortificação, a gente pensa nessa dimensão mesma, não é, do seu sacrifício. Tais temas não são errados, são próprios, inclusive, da Semana Santa, não é? Não dá para esconder ou negar que esse Jesus foi preso por um complô entre as lideranças religiosas, aqueles que serviam o império e os representantes do império, né, para prender, torturar e matar aquele subversivo que falava de amor, de paz, de justiça para todos, para todas. Aquele que, subvertendo a ordem estabelecida, anunciava o reino sem reis, o reino dos céus. Isso é fato, né? Não podemos passar por cima. Não podemos falar da ressurreição e do ressuscitado sem falar nesse percurso. Até porque essa dimensão, né, ilumina a clímax, que é a ressurreição. Ali está o horizonte. Ali é para o domingo de Páscoa que caminhamos. Mas precisa passar pelo sacrifício da Semana Santa. E aí a gente tem que ver que, por conta de um entendimento, né, por conta de uma ênfase nessa temática ao longo da história, muitas pessoas se afastaram da espiritualidade cristã. E confesso, não sem razão, né? Por conta dessa dimensão tétrica, essa coisa, né, que apela para os elementos mais dolorosos, né, dilacerantes, da dor, da morte. E, né, um pouco de sanidade, as pessoas se afastaram. Essa coisa, isso não vibra em mim, não tem a ver comigo. Bem, a gente tem que encarar
que as razões desse afastamento têm suas razões. A gente precisa olhar para essas pessoas com um olhar de compreensão, de escuta, não é? De tentar entender. Talvez você seja uma dessas pessoas. E isso deita suas raízes na história mesma do cristianismo no Brasil. Numa determinada vivência do cristianismo, que a gente pode colocar sob um rótulo de barroquismo ibérico, em que o elemento dramático, o elemento cênico, o elemento performático, principalmente centrado nas emoções e particularmente nas emoções mais básicas, como o medo e a dor, ela se fez. E o elemento próprio da paixão, né? Paixão que vem de pathos, sofrimento. Então, era essa ênfase, né, que o cristianismo veio para cá, que produziu, e é preciso dizer, muita beleza, muita arte, não é? Quem viu o altar-mor da igreja, né, do mosteiro de São Bento, em Olinda, se maravilha diante daquela beleza, não é, do barroco. Mas também, assim como Minas Gerais, Bahia, enfim, em outros lugares, Recife, em que esse elemento da arquitetura barroca se apresenta, é arrebatador. Mas é preciso dizer que essa vivência que foi trazida, do qual esse cenário litúrgico, assim que era visto, né, como um cenário onde era dramatizada, né, esses elementos do sofrimento, da paixão, da morte, que saía da igreja, ganhava as ruas. Né? O que dizer, por exemplo, da procissão do Cristo morto, aquele corpo, né, de madeira, e Jesus marcado, né, pelas chagas, pelo sangue, com um semblante sofrido, né? E às vezes até com peruca, cabelos humanos, né? Quer dizer, isso traz um elemento de impacto emocional muito forte e que o objetivo do barroco era produzir. Mas que, em certo sentido, levado à 10ª potência, faz com que se produza o caso, né, das pessoas que se flagelam com cordas em que no final delas tem giletes, as pessoas passam para sair o sangue e anos após anos as pessoas vão usando dessa prática, né, para se mortificar, para sentir o sofrimento do Cristo. O que dizer, por exemplo, lá na Indonésia, né, quando os homens são crucificados, literalmente, né, com pregos de ferro numa cruz de madeira, para sentir no corpo o sofrimento do Cristo. É bem verdade dizer que a Igreja Católica Romana, ao longo da história, tem condenado os excessos. Mas também é preciso dizer que é parte constituinte desse nosso catolicismo aqui no Brasil, que vem desse barroquismo ibérico, particularmente na Semana Santa, essa ênfase, não é, no elemento dramático, performático do sofrimento e da dor. Mas também é preciso dizer que o protestantismo não está também distante.
Se falta ao protestantismo esse elemento performático, né, plástico, artístico das procissões, né, dos elementos dos entalhes barrocos nas igrejas, com todos esses elementos, né, que remetem à emoção, ao pathos, né, essas questões próprias da Semana Santa, vamos dizer assim, entraram, se tornaram subjetivas, ou seja, em vez de ser a expressão do fora, ficou a expressão do dentro, então levou para o campo da mortificação moral, não é? O protestante é atormentado pelo medo, pelo sofrimento, não é? De que o sangue vertido na cruz não alcance ao pecador e, nesse sentido, esse sangue vertido não tem a eficácia de salvação para ele. Porque a salvação é individual, então isso cria uma tensão emocional muito forte. Não é? Então, veja, tanto uma tradição quanto outra tradição, ela traz esse elemento sacrificial e da eficácia do espaço sacrificial como algo que nos remete a Cristo, que nos eleva a Ele, que nos conduz a esse espaço do Cristo. É a cruz de Cristo que nos salva. É o seu sofrimento que nos salva. Então, é essa ênfase que eu gostaria de conversar hoje, tentando abrir um pouco, né, e assim tenho feito, um pouco de luz sobre essa temática. Como eu disse, não dá para passar por cima, né, do Domingo de Ramos, dar um pulo para o Domingo de Páscoa. Existe a Semana Santa, porque lembramos da prisão, tortura e morte de Jesus Cristo. Tá? E como é possível, então, a gente vivenciar essa espiritualidade, essa vivência própria da Semana Santa de uma forma libertadora? Né? Eu gostaria de pegar o próprio termo sacrifício e procurar na sua etimologia, quem sabe, uma porta de acesso a uma questão mais profunda, de um significado mais profundo para esse conceito mesmo, que possa iluminar esta Semana Santa. Sacrifício nos vem de sacro ofício. É um ofício sagrado, é um serviço sagrado, é uma liturgia que nos, né, recolhe para uma dimensão íntima de nós. E nesse sentido, o sacro ofício do Cristo, que nos salva de quem? Nos salva do nosso egoísmo, do nós mesmos. O sacro ofício realizado é a subversão do Cristo diante da perversidade humana, diante dos tiranos que se juntaram
poder local, político, né? Ali do orçamento secreto, né? Das emendas, junto com o império, né? Que lança, né? Pânico e medo e a força dos seus exércitos sobre o mundo, junto com algumas lideranças, né, ou principais lideranças religiosas da religião vigente, que compactuam, né, mandam seus lacaios para prender. Prender quem? Prender a esperança, o amor, a misericórdia, a compaixão, a ternura, a justiça, a paz. Prender essa ideia. E aí, diante disso, por uma questão de integridade, porque o caminho de Jesus começa muito antes. Ponto, a gente pode remeter, né, não sem razão, para o seu batismo, a partir daí que ele é lançado ao seu ministério, e que tem como consequência bater de frente com essas forças e que, claro, se levantam contra, e que, por uma questão de integridade do Jesus de Nazaré, ele não foge da raia, apesar de vivenciar, sim, o sofrimento, o Getsemane, o suar sangue. Mas este sofrimento, como que transmutado, como que modificado, transforma-se em sacro ofício. Que se não é, se é para beber este cálice, que eu beba. Essa situação eu enfrento de frente, com integridade. Não fujo. Não vou ser refém de lacaios, donos de parlamento, donos, né, de cotas de orçamento. Eu dou, o mundo é meu, eu dou a quem quiser. Se tu me ajoelhares e me adorares, eu te darei tudo. Tu não darás nada, porque nada é teu. Porque diante da tentação é fácil fugir. Mas quando a gente leva de forma, né, coerente até as últimas consequências, a nossa integridade da caminhada, a gente realiza um sacro ofício. Volto a dizer, já disse em vídeos anteriores e volto a dizer, Deus Pai não é um sádico que entrega o seu filho ao diabo em troca da que os seres humanos possam desfrutar novamente do paraíso ou da salvação. Essa teologia, essa ideia, né, da substituição, que na verdade Cristo na cruz teria sido uma troca realizada por Deus Pai com o demônio, né, com o diabo, para que a gente tivesse a salvação. Então, o que é que você me dá? Quero seu filho. Então, tá, eu dou o meu filho. Deus Pai não é um sádico, não é
um sadomasoquista. Ele não sente prazer em nosso sofrimento. Pelo contrário, ele, ou em Deus, o nosso sofrimento humano, circunstancial, existencial, porque a vida, já bem sabia Buda, né? A vida é isso, é essa condição em que nós nos encontramos. Não dá para fugir disso. E como é que a gente enfrenta? Assumindo essa dimensão viva e fazendo com que o Espírito de Deus opere e transmute isso em sacro ofício. Aquilo que era ferida e que nos feria transforma-se em cura. Dentro da mitologia, né, é Quiron. Então, é dentro dessa dimensão que a gente precisa ler ou vivenciar a partir desses olhos, dessas lentes, a Semana Santa. Que o sacro ofício realizado foi uma caminhada do Cristo em que ele se apartou das dimensões egóicas que nos constituem, ou melhor, das dimensões egoístas, né, que nos constituem, e nesse sentido ele enfrenta de forma radical essa dimensão. E que, mesmo o império e as forças que a eles se associaram, que mataram a Jesus, não mataram. Porque, misteriosamente, o amor vence sempre. Como é que eu acredito nisso? Porque existe domingo de Páscoa. Porque a história não termina na Sexta-feira Santa. E aí a gente pode vivenciar isso em nós. Qual é o nosso sacro ofício? O que é que em nós é egoísmo? O que em nós a gente se apega, né, no nosso ter, naquilo que é propriedade. O capitalismo adora propriedade, né? É próprio, é meu, eu não vou lá, eu não vou compartilhar. É isso. A Semana Santa nos chama a entregar. Entregue. Liberte-se. Dê espaço dentro para que o Espírito atue e transmute sua dor em dádiva, em cura. Ah, meu Deus! Quanta gente, né, carregando pesos emocionais, psicológicos, carregando ressentimentos, ódios, né, carregando nas costas pessoas, acontecimentos. Se liberte. Faça a sua via sagrada. Oferte. Se coloque. Realize sua passagem, sua Páscoa. E ressuscite. Esse é o meu convite. Esse é o convite que eu faço para mim. Eu faço compartilhando com vocês neste meu sacro ofício aqui aos domingos. Pois bem, sei que não é fácil,
sei que essas dimensões, né, elas envolvem muitas coisas, mas é libertador, é libertador. Deixo, então, a coleta, né, a oração própria deste domingo de Ramos, para todos e todas. E, em seguida, também a bênção própria para a Semana Santa. Lembrando que às 21 horas, aqui no canal Paz e Bem, de domingo a domingo, tá? Inclusive essa semana especial com orações próprias da Semana Santa. Aqui às 21 horas, oração ao fim do dia, tá bom? Uma amiga aqui de Paz e Bem me lembrou. Deem o seu joinha, vocês que assistem ao ofício ao fim do dia. Ela disse, reverendo, então não estão dando like não. Dê o like lá no ofício, tá bem? Né? Assim como aqui também, não esqueça não, dá o like. E lá também, dê o seu like, isso ajuda demais gente a chegar às outras pessoas nesse momento, tá bom? Quem assistir ao ofício, dê o seu like. Vamos à oração, à coleta própria do Domingo de Ramos. O Senhor seja com vocês, seja também contigo. Oremos. Auxilia-nos misericordiosamente, Senhor Deus de nossa salvação, para que possamos contemplar com júbilo os poderosos eventos por meio dos quais nos concedeste vida e imortalidade. Mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Cristo, crucificado, nos atraiu a si mesmo, a fim de que encontremos nele o alicerce seguro da fé, o firme sustentáculo da esperança e a certeza dos pecados perdoados. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Uma abençoada Semana Santa para todos, todas. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Um abração, gente querida. Tchau.